E falamos mais sobre mercado financeiro, vamos falar agora sobre o Bitcoin. Atingiu o maior valor da história. A criptomoeda superou os 109 mil dólares. O Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, está conosco hoje. Que prazer, hein, Gilvan? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Muito bom dia, Carol, para você e nossa audiência. Muito bom começar amanhã falando com você. Prazer é nosso, Gilvan. Vamos lá falar de Bitcoin. Essa valorização, Gilvan, é resultado de um conjunto de fatores. E aí eu destaco dois: otimismo com a regulação do setor nos Estados Unidos e também as preocupações com a saúde fiscal dos Estados Unidos. De fato, Gilvan, a regulação das criptos tende a avançar e o quão preocupantes são as contas do governo americano? Muito boa forma da gente elaborar o raciocínio visitando o passado, Carol. Por quê? Em 2008, como nós tivemos aquela grave crise financeira, nós presenciamos um mundo muito preocupado com as contas públicas dos principais governos. Um dos exemplos é os Estados Unidos, que tem uma dívida de 35 trilhões de dólares e pega quase 1 bilhão de dólares em juros. Nesse sentido, os criptoativos eles vinham crescendo pela essa preocupação dos governos estarem se endividando, e aí, com a chegada do governo Donald Trump e uma série de legisladores, mudanças nas principais regras dos Estados Unidos, isso ganhou muita forma e trouxe muita valorização. Essa valorização, para quem acompanha o mundo de cripto, Carol, já era esperada, porque a regulação trouxe muitos investidores institucionais, fundos de investimentos, até o Brasil mesmo, com alguns representantes nesse segmento. Então, era uma auto-esperada e muitos dizem que é só o início, porque os países estão cada vez se endividando mais. Inclusive com sinalizações positivas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ô Gilvan, a gente falou aqui do cenário fiscal dos Estados Unidos, e aí é claro que é um assunto que pega bastante aqui pra gente. Hoje, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve divulgar medidas fiscais que foram entregues ao presidente Lula no início dessa semana. E aí o Haddad já disse, olha, não é um pacote, são medidas pontuais para lidar com gargalos que reduzem as receitas e aumentam as despesas do governo. Por onde, Gilvan, essas medidas devem necessariamente passar? Essas medidas são muito importantes para a gente entender o equilíbrio fiscal e continuar defendendo a tese do fim do ciclo monetário, de taxa de juros em 14,35. Então, se o governo ele faz uma política fiscal errática, ou seja, aumenta seus gastos e não mostra um compromisso onde ele vai gerar receita, Carol, isso traz uma instabilidade muito grande. Se nós visitarmos novembro do ano passado, nós presenciamos o dólar saindo de 5,60 para 6,30 por uma demora de um comunicado, de um modelo econômico, de uma responsabilidade fiscal. Então, sem responsabilidade fiscal, nós ficamos muito prejudicados. Então, o governo vai ter que olhar aqui algumas questões. O que eu tenho alertado, Carol, e o Haddad já disse que talvez não fale sobre isso, é que o nosso orçamento permite que 0,25 do nosso PIB, algo em torno de 31 bilhões de reais, possa não ter um direcionamento claro entre receita e despesas. Então, se esse mecanismo for utilizado, pode trazer uma volatilidade. Isso é a maior preocupação do mercado hoje. Se a gente vai deixar um buraco na parte de orçamento, ou seja, eu vou ter um gasto muito alto, mas eu não vou ter uma compensação financeira. Então, o comunicado vai ser muito dedicado a interpretar isso. Ainda falando sobre contas públicas, daqui a pouquinho o Gilvan volta com mais análise para falar sobre aquela medida provisória do governo que amplia a gratuidade na conta de luz. Vamos fazer conta, hein, Gilvan, daqui a pouquinho com você.